Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E você pode também acessá-lo através dos canais da rede EDSAT, CBED, através das antenas parabólicas, em todo o território nacional. Nós também temos um canal no YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará todos os programas. Hoje nós vamos debater eventos e sustentabilidade. E para isso nós convidamos a arquiteta Cristiane Lopes. Cristiane Lopes é arquiteta e urbanista, professora, palestrante, artista plástica, design web e ambientalista também. Ela é presidente da Associação Sustentares de Meio Ambiente e Qualidade de Vida e autora deste livro que eu tenho em mãos, que é Layout de Espaços e Decorações de Eventos. Este livro é um livro técnico, um livro acadêmico e que é utilizado por instituições federais de ensino. Professora Cristiane, é um prazer muito grande tê-la aqui em Gestão Pública em Debate. A senhora que foi nossa colaboradora por muitos anos aqui no Grupo Educacional Uninter, no Centro Universitário Internacional. Eu gostaria que, nessa introdução ao tema, a senhora nos colocasse como é que surgiu a ideia de fazer esse livro que trata dos espaços, da decoração, de eventos, enfim. A senhora, como arquiteta, estudou essa disciplina e procurou fazer algo que sirva principalmente para que as pessoas que atuem nessa área não apenas ocupem e saibam ocupar o espaço, mas que ele também seja sustentável. Por favor, faça-nos uma introdução a esse tema. Então, num primeiro momento, eu quero agradecer o convite. Para nós sempre é importante, porque quando nós falamos desse tema, nós abordamos a sustentabilidade. E o livro surgiu assim, Jorge, nós começamos pensando numa realidade que é uma realidade em todas as faculdades de ensino à distância, que é o aluno que mora em cidade pequena. Nós temos muitos alunos que acabam fazendo curso onde não tem a infraestrutura, não tem loja para comprar material para produzir as decorações. E com esse foco, como a gente, quando fez essa disciplina, abrangia 40 mil alunos no Brasil inteiro, nós tentamos trazer o conceito de sustentabilidade, de reutilização, para que as pessoas conseguissem, né, fazer um evento bem feito e com economia e utilizando a possibilidade dos recursos daquela região. Então, o livro é todo focado nesse... Aliás, a senhora trata aqui no livro, inclusive, da questão ergonômica, ambiental, ou seja, hoje boa parte das doenças que as pessoas têm são doenças oriundas do trabalho. E mesmo nessa área de eventos, que normalmente é um momento festivo, até de lazer, também se encontra esse problema, né? Ou seja, das doenças que são geradas em função do trabalho. Né? Eu acredito, e até falando de gestão pública, né, Jorge, a questão da ergonomia, ela ultrapassa o evento, né? Ela entra dentro das empresas, no cotidiano, na rotina das pessoas. E a ergonomia em evento ela é importante porque hoje nós temos um público que vem através da inclusão. E essa diversidade, onde você tem o cadeirante, onde você tem a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, e a adequação a esses públicos, ela é necessária. A gente tem que repensar o modo de fazer evento, né? A maioria dos eventos que você vai ainda não tem o braille, não tem o intérprete de Libras. Então, você tem que promover através do evento não só a ergonomia física, mas a ergonomia cognitiva. Aquela condição de uma pessoa que não tem todas as habilidades para
entender ou para visualizar, enfim, oferecer. Então, essa ergonomia ela é importante e eu acredito que a gente tem que reconceitualizar muita coisa no ramo de eventos. Uma questão que a senhora aborda nesse seu livro é a da iluminação também. Eu gostaria que a senhora também nos explicasse a importância da iluminação. Evidentemente que tem eventos que a iluminação tem que ser menor, outras maior, em função até das próprias características do evento. Sim, a gente coloca com relação à iluminação, Jorge, sempre preferencialmente, e aí falando de sustentabilidade, que os eventos sejam feitos em locais onde haja a luz natural, né? Grandes janelas, preferencialmente eventos feitos durante o dia, só aqueles que não possam ser feitos. Por quê? Porque o pessoal de eventos também tem que ter essa percepção de que a economia é uma gestão. Eu na realidade, Jorge, quando eu escrevi esse livro, eu pretendi abordar vários temas. Ele é layout e decoração, mas para você fazer um layout de um evento, você tem que considerar a iluminação, a ergonomia e todos os outros temas que foram abordados no livro. Inclusive segurança. Segurança, com certeza. E essa segurança, Jorge, tem que ser uma segurança muito... Eu não sei se você já foi, você já deve ter ido. Evento onde as pessoas que estão trabalhando não estão sorrindo, elas estão ali realmente no papel de guarda, né, de policiamento. Mas até os seguranças, eles têm que ter uma empatia e têm que ser orientados por quem produz evento. Eles estão ali para conter qualquer situação ruim, mas também para servir e atender as pessoas, orientar e fazer um trabalho, né, de acolhimento. Aliás, a senhora até ensina como fazer um projeto para um evento. Começa lá desde o anteprojeto, todas as etapas, porque você tem que ter, digamos, checar um checklist, né, para que você possa, no final, não faltar nada, porque muitas vezes a gente vai num evento, lá uma palestra, alguma coisa assim, alguém sai desesperado comprar uma água mineral para o palestrante. Então, isso é importante, fazer o planejamento. Nós estamos falando para alunos de gestão pública, temos muitos prefeitos, vereadores, secretários municipais, deputados, enfim, pessoas que atuam nesse meio e têm eventos quase que cotidianamente. Eu gostaria que você também explicasse como são essas etapas de um projeto, de um evento. Jorge, assim, evento, ele acontece primeiro no papel. O primeiro momento é você determinar o que deve ser feito. Qual que é o teu público-alvo, quantas pessoas vão estar nesse evento, se ele vai ter um cerimonial, né, seguir um protocolo, ou se vai ser um evento mais informal. Então, tudo tem que se traçar antes. Se forem eventos que exigem montagem, isso tem que ser programado de acordo com as possibilidades do local, porque existem locais que têm horários, onde você pode entrar para montar coisa, outros horários não podem. Então, tem que ser feito, além do planejamento, um cronograma de etapas. E nessas etapas, previsto uma integração com quem vai fazer o quê, né? Então, eu brinco muito, quando você vai fazer um evento no Barigui, de grande porte, uma feira-arte, e você vai pôr um palco lá no fundo, você tem primeiro pôr o palco para depois montar o stand, porque se você montar o stand, não passa a estrutura do palco. Só explicando para os nossos alunos, o Barigui é um centro de eventos aqui em Curitiba que fica num parque aqui da cidade de Curitiba. Mas pode continuar. Sim. Então, usando como exemplo, esse tipo de evento, quando ele é muito grande, tem que verificar até às vezes a ordem de montagem de equipamentos, às vezes vem iluminação. Então, tudo isso tem que obedecer a um cronograma. E também, Jorge, depois que o evento termina, já tem que estar programado como vai ser retirado. E nisso daí vem não só a retirada dos equipamentos, mas também do que ficou lá, né? Os resíduos, a destinação dos resíduos e todo um processo. Então, tem o começo, o evento propriamente dito e o pós-evento, onde também você tem que pagar os fornecedores, demonstrar que aquilo que você utilizou está inteiro, devolver, enfim, tem um processo também pós. A sua área de atuação como arquiteta, como urbanista, também ela é voltada para as tecnologias da informação.
os equipamentos de multimídia. Eu gostaria que a senhora nos explicasse, é deficiência nossa ou é falta de preparo ou os equipamentos, porque normalmente sempre tem algum probleminha, os equipamentos não funcionam. Isso tem que estar preparado para esses momentos também. Eu tenho uma relação com a tecnologia muito antiga e realmente, Jorge, acontecem imprevistos. Sempre acontecem imprevistos. Quando você vai organizar um evento de grande porte, sempre tem que haver um plano B. Então, se você vai utilizar um notebook, que tenha um notebook sobressalente, se você vai usar um data show, um multimídia, sempre você tem que ter algo a mais, né? Porém, toda a pessoa que organiza evento, ela tem que ter uma característica muito importante, que é a improvisação. E essa improvisação não quer dizer fazer de qualquer jeito, é ter presença de espírito para, na hora que não der certo, não transparecer, não demonstrar isso para as pessoas, né? Tem alguns eventos que você vai e foge do programado. Eu vou contar rapidinho. Eu fui fazer o cerimonial de um evento da União dos Escoteiros do Brasil. E até o momento de iniciar, não me passaram qual era a ordem das pessoas que iam me falar, né, que eu teria que anunciar, e nada sobre elas. E o evento começou. E aí o presidente da mesa me passou a palavra dizendo: agora a nossa cerimonialista vai chamar as pessoas que... E naquele momento eu não sabia, não tinha na minha mão, né, a ordem. Então a improvisação é isso. Muito tranquilamente eu virei, né, para o presidente da mesa e digo: devolvo a palavra ao senhor, na certeza de que você saberá indicar quais são as pessoas e qual é a ordem que elas devem falar dentro daquilo que cabe nessa cerimônia. Então, você tem que sair de uma forma elegante, Jorge. Estava só na cabeça do presidente e ele não passou. Sim, então, mas de uma forma elegante, sem transparecer. Eu falo que tem que cuidar muito com o rosto. O rosto denuncia muito. Então, quando acontece um imprevisto, a tendência é a pessoa já... E não pode, né? Sim. Tem que ter essa fluidez, essa calma, e no uso da tecnologia também. As pessoas que vão fazer uma palestra, que dependem de um pendrive, por exemplo, de uma apresentação, elas têm que estar aptas a falar sem ter a apresentação. Então, é importante, porque vai falhar, em alguns momentos vai falhar sim. Pode acabar a luz também, né? Exatamente. Então, existem os imprevistos e tem que se trabalhar de uma maneira que haja sempre, que nem eu falo, o plano B, o recurso que saia tão bem quanto se não tiver, né? Antes a gente não tinha tecnologia e fazia. Professora Cristiane Lopes, eu tenho um princípio, não sei se a senhora concorda comigo. Se você quiser levar 100 pessoas num evento, convide 1000. Sim, com certeza. Entende? Então, você tem que convidar sempre um percentual muito grande. Outro princípio, não sei se é válido também, telefone ou convide pessoalmente. O e-mail você não conte, porque as pessoas às vezes não abrem. Os que vierem através do e-mail ou através de um anúncio que você coloca num jornal ou mesmo numa rede social, esses aí são extras. Sim. E um outro princípio, não sei se eu estou exagerando aqui, mas eu gostaria que você fizesse uma abordagem. É melhor você fazer num lugar pequeno e que as pessoas fiquem de pé ali se batendo do que num lugar grande e vazio. Bom, eu gostaria que você analisasse esses meus princípios e corrigisse aqueles que estão errados. Com certeza, Jorge. Uma coisa que eu observo também, concordo plenamente. Quando você vai organizar um evento, daquele público convidado, uma porcentagem, né, de 10%, 20%, 30%, dependendo do evento que vai vir, né? As outras pessoas foram convidadas. Hoje em dia, todo mundo tem 3, 4 compromissos, então, no fim, acaba se dissolvendo. O que acontece é tentar fazer esse evento de uma maneira que nem eu falo, prever que pode vir mais gente, deixa algumas cadeiras, deixa alguns lugares, para que se começar a chegar muitas pessoas, você tenha como acomodar. Desagradável ficar de pé, com certeza, Jorge. Porque nesse ficar de pé, e a gente daí vai falar de educação, às vezes chega uma pessoa de mais idade
que acaba ficando de pé porque uma pessoa mais jovem que está sentada não teve, né, a proatividade de levantar e perguntar se aquela pessoa queria sentar. Então, é bom prever, mas se você vai fazer para 1000, com certeza não vai lotar a casa, salvo seja alguma coisa assim, um show, alguma coisa. Ou você tem que convidar 10.000 para levar 1.000. Sim, sim. E trabalhar em cima deles. Bem, eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem também, professora, porque essa questão do cerimonial, ela é algo que demonstra até o nosso processo civilizatório. Como é que... Tem vários tipos de cerimonial, você que trabalha nisso. Gostaria que você fizesse uma análise a esse respeito também. Veja, Jorge, eu gosto do cerimonial porque ele passa, né? Que nem eu vou falar agora um pouco dos eventos cívicos da nossa cidade. Quando você vê vamos voltar ao jogo de futebol, eu volto à nossa cidade. Quando você vê um jogo de futebol do Brasil, hoje até já se sabe cantar mais o hino nacional, né? Então as pessoas já até começaram a ter um aprendizado e eu acho importante. Porém, quantos são os curitibanos que sabem o hino da cidade? Então, por exemplo, ao frequentar um evento promovido pelo município, você vai ter o caráter educativo de aprender o hino. E você vai ter também a postura, a obediência à hierarquia, a disposição na mesa, a ordem das autoridades, como você se referencia às autoridades, cada um com seu pronome de tratamento. Então, é importante, por quê? Porque o ato formal, ele traz a educação, ele é pedagógico. Inegavelmente, ele é pedagógico e é importante no exercício da cidadania, no exercício de saber civismo, né? Conhecer melhor. E é através da formalidade, eu digo sempre assim, o aluno, enquanto ele está lendo no livro, é uma coisa. Agora, se ele for participar, ele vai ter a proporção e a importância daquele protocolo, daquele cerimonial, né? Ele percebe de uma maneira diferente. Ele tem que entender. Agora, um outro aspecto, quando o evento ele envolve a gastronomia, um coquetel, um jantar, por exemplo, um casamento é um evento, né? Quero até citar um fato que aconteceu. Eu fui alguns anos atrás um casamento muito bonito, uma chácara. Foi um pastor que fez o culto e o casamento foi muito bonito e estava tudo organizado. Só que o buffet vinha mais tarde e aconteceu alguma coisa que o buffet não veio e se atrasou e se perdeu. E começou a dar um desespero na mãe da noiva, a noiva, as crianças começaram a atacar os doces que já estavam lá. Eu sei que aquilo estragou um evento maravilhoso em função de um problema lá da própria empresa que ficou encarregada da gastronomia. Então, eu gostaria que você abordasse esse aspecto também. Veja, Jorge, não é a primeira vez que eu escuto, já vi várias vezes isso acontecer. Recomenda-se sempre um cuidado na contratação dos prestadores de serviço. O que acontece muitas vezes é que empresas de um porte um pouco menor querem pegar eventos maiores por uma questão de lucratividade. E chega na hora, às vezes falta alguém, né? Porque é um processo, na realidade é um processo que vem, ele acontece, faltou quem ia produzir o bolo, não tem quem repor no local, improvisa-se uma pessoa procurando, assim, com urgência, insere, mas mesmo assim ela não dá conta. Acontece. Outra coisa que acontece com relação ao transporte. Na hora de sair, estragou o carro. Então, antes de contratar o serviço, é importante ver as referências à estrutura para conseguir cumprir, principalmente quando não é em locais que nem você falou, quando a gente não está dentro da cidade. Vai fazer uma festa numa chácara. Então, até porque, Jorge, se você já vai fazer na chácara, eu recomendo, e eu já fiz um evento assim, que a comida foi preparada lá. No próprio local. Foi preparada no local, foi feita no local, a equipe se deslocou até lá, tinha cozinha, foi feito tudo dentro do espaço onde ia ser realizado. Porque às vezes é mais fácil fazer
quando não é um cardápio muito sofisticado. Então, tem que adequar à necessidade. Olhar o cardápio, ver qual a adequação para uma cerimônia fora da cidade. Você falou de comida, deixa eu só fazer um comentário. Isso. A gente mexe com meio ambiente e qualidade de vida. E eu tenho observado muito, eu sou vegetariana, eu não como carne. E nós, quando vamos em eventos, nós percebemos que não é feito um cardápio para essas pessoas que estão aumentando. Hoje em dia o número de vegetarianos e veganos já aumentou. Então, quando vai se fazer um evento, tem que olhar para o cardápio e dizer, espera um pouco, nós temos que incluir todos, né, todas as pessoas que vão estar nesse evento com as suas qualidades, com as suas características, respeitadas as diferenças. Isso. Então, a inclusão de alimentos também que não tenham carne, porque tem pessoas que daí vão e acabam não comendo, né? Chega lá, toma uma coisinha, disfarça, fica sem graça de dizer, não, eu não como, e acaba... E comigo já aconteceu isso, uma época que eu fui até 3 anos vegetariano. E depois houve uma situação e eu decidi voltar a ser vegetariano. O problema é que quando eu me tornei vegetariano de novo, toda semana me convidavam para churrascos. Daí eu ia e só comia pão com salada e o pessoal, você não gostou do meu churrasco? Daí acabei voltando a ser carnívoro de novo, infelizmente. Mas é exatamente isso, as pessoas não entendem. E elas querem que você, digamos assim, usufrua daquele tipo de alimento que ela está colocando ali para você, né? Eu acredito, Jorge, que com a sustentabilidade, com a reflexão sobre meio ambiente, sobre a prática da pecuária e uma série de questões envolvidas, eu falo assim, depois desse tempo trabalhando com a associação e me aprofundando nos temas, eu fui entender questões que são ligadas, por exemplo, o consumo de carne, ele é ligado à questão da pecuária, que tem o envolvimento do desmatamento na Amazônia, daquelas áreas que são desmatadas para colocar a pecuária, tem a questão da água, né, o quanto se usa, o jeito que o animal é morto, e toda uma série de questões associadas que não é pieguismo, dizer assim, não, eu não como mais carne. É porque, de repente, eu comecei a ter um entendimento diferente de que eu estou contribuindo para uma pegada ecológica muito grande, né? E além de não me fazer bem, e todas as questões nutricionais associadas. Mas é importante olhar, e eu, pelo menos, eu não tenho nenhum problema. Meu marido come carne, eu preparo a carne para ele. Então, nós temos que também ter uma medida, né, Jorge? Nem tanto, nem tão pouco. Claro. Você tem que saber que existem pessoas que comem diferente, oferecer, mesmo que seja um churrasco, ter uma outra opção para quem não quer, mas considerar, porque a tendência é cada vez mais diminuir o número de pessoas que comem carne, até por causa da produção. Se diminuir a água, a gente não vai ter pasto, então é uma cadeia, né? Aliás, você também é presidente da Associação Sustentares de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. Eu gostaria que você falasse a respeito dos projetos que vocês estão fazendo. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em que você levou muitos artistas, você também é artista plástica, e todos voltados para essa área da sustentabilidade. O pessoal que estava lá naquele dia é um pessoal que tem um trabalho em Colombo, se chama Reciclarte. Esse pessoal, Jorge, eles trabalham assim, eles usam sucata para fazer arte. É um trabalho muito consistente e eles têm um foco também na educação das crianças, de pegar materiais e ensinar crianças a fazer carrinho de sucata, com rodinha de brinquedo quebrado. E nós temos outros projetos hoje, porque esse seria voltado à arte e à cultura. Nós temos um trabalho hoje que a gente faz que é bem consistente, que é ele é similar ao do Betinho, a gente usou a frase dele, quem tem fome tem pressa. Certo. Que ele é voltado ao não desperdício de alimentos. Por quê? Porque também o alimento ele é produzido e demanda todo um custo de produção. Não só custo financeiro, mas de recursos. Então, esse trabalho, esse nosso projeto, ele visa o não desperdício. Fazer com que o alimento seja aproveitado ao máximo, nas quantidades certas, sem
ficasse jogando fora muita coisa. Então, é um dos nossos trabalhos. O outro trabalho que a gente faz é o trabalho de coleta. Então, nós temos algumas campanhas, que nem a gente fez com a Universidade de Tuiuti. Na Universidade de Tuiuti, a gente fez uma semana inteira de educação ambiental e coleta de lixo eletrônico. Então, na época, nós recolhemos 160 quilos de lixo eletrônico e cada dia foi falado sobre um tema, obsolescência programada, o consumismo consciente. Então, cada dia da semana teve uma palestra em forma de TED, 18 minutos antes da aula iniciar, durante 5 dias. Então, tem também esse trabalho que a gente faz e o trabalho social, que a gente tem algumas famílias que a gente assiste também. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate a arquiteta e urbanista Cristiane Lopes e o tema foi Eventos e Sustentabilidade. Professora Cristiane, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigado. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter.
O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Nós também temos um canal no YouTube que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Nele você poderá acessar os mais de 400 programas que foram produzidos nos últimos 9 anos no nosso curso de Gestão Pública. Hoje nós vamos debater o tema O Cerimonial e o Processo Civilizatório. Para isso nós convidamos o professor Gilson Eloy Mafusa, ele que é pós-graduado em Literatura Brasileira e História Nacional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele também tem graduação em licenciatura em Letras Português, ele tem extensão universitária no curso de Produção de Cinema e Vídeo. Ele atua como assessor de cerimonial e eventos da reitoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná desde 2010. Ele foi professor convidado de várias instituições de ensino nesta área de cerimonial e eventos, inclusive aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, onde foi nosso professor de secretariado. Ele é mestre de cerimônias e cerimonialista da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, já há vários anos. Tem um imenso currículo, professor Gilson, mas eu gostaria que o senhor nos fizesse uma introdução sobre a questão do cerimonial. Nós conversamos há pouco com a professora Cristiane Lopes, ela nos falou do espaço, do evento, da organização física do evento, e agora eu gostaria que o senhor abordasse o que é um cerimonial, a importância de um cerimonial num evento, enfim, as origens de tudo isso e por que as pessoas prestam atenção e um cerimonial mal feito ele pode até estragar um evento, não é mesmo, professor Gilson? É verdade, Bernardi. Primeiramente agradeço o honroso convite, cumprimento também ao pessoal que nos assiste aí em casa. Muito obrigado pelo convite. Bem, a respeito do cerimonial, ele se confunde com a própria história da humanidade, né? Eu, quando em sala de aula, comento que o cerimonial não é um tema assim tão atual como se parece, embora os cursos de extensão universitários voltados ao cerimonial são relativamente recentes, mas a história do cerimonial se confunde com a própria história da humanidade, né?
E eu brinco, inclusive, que em sala de aula, que os homens das cavernas, né, já usavam do cerimonial, eles só não tinham esse termo, eles não sabiam que eles estavam usando o cerimonial, tampouco o protocolo em seus eventos, aos quais, após caças de antílopes, de mamutes e uma série de animais, eles convidavam os guerreiros, os caçadores dos grupos próximos, vizinhos, amigos, evidentemente, né, para junto em suas cavernas degustarem de suas caças. E ao degustarem dessas caças, eles tinham já uma certa precedência, que é um assunto relacionado ao protocolo, nos cerimoniais. Precedência ali. O que é isso? Eles convidavam para o mais próximo do fogo e para os primeiros cortes das carnes mais nobres do resultado de suas caças, os principais guerreiros, os líderes dos grupos rivais. Então se sentavam ou à direita ou à esquerda do caçador líder do grupo que convidou, do grupo anfitrião, e os melhores cortes de carnes, os primeiros, eram oferecidos a este. Isso já estava sendo parte de um cerimonial, que eles não usavam esse termo, mas já era cerimonial. E esse protocolo de direita ou esquerda, os primeiros cortes de carne, já era uma precedência associada ao protocolo. Então os homens das cavernas já usavam desse artefato, né, ordenativo, coordenador, de respeito, de hierarquia, para valorizar os seus eventos. Isso parece que, inclusive em tribos indígenas primitivas, também tem algum tipo de cerimonial, né, dessa natureza, né? Tem. Inclusive na questão dos trajes, né? As próprias pinturas, vamos colocar assim, entre aspas, festivas, originárias de eventos comemorativos, de posses, né, que hoje são posses de secretários, de presidentes, de cargos hierárquicos, né, na época os líderes, né, troca de pessoas que lideravam os grupos, então existiam festas. Essas festas eram solenidades também que eles faziam, né, com dança, com pintura, com trajes típicos próprios usados especificamente nesses eventos. Tipo um traje de gala que hoje... Exatamente o que nós hoje usamos para um evento social, seria um terno, né, uma gravata, um sapato, e diariamente no cotidiano normalmente usamos um jeans, uma camisa, e o evento específico social exige um traje. E na época também os grupos líderes indígenas usavam um traje de destaque. O penacho na cabeça, por exemplo, ele era mais volumoso, ele tinha mais cores, ele tinha mais penas. A quantidade de penas era associada ao grupo convidado em relação ao grupo que permanecia no local, o grupo anfitrião. Então existia um protocolo, não era esse o termo na época, né? Mas já existia um protocolo de ordem de chegada, de onde se posicionar em torno da fogueira, quem ia receber as homenagens primeiro, quem ia receber por segundo, por terceiro. Enfim, existia já uma hierarquia, né? Essa questão do cerimonial, professor Gilson Mafusa, ela também cresceu muito nos meios eclesiásticos, na igreja. Como é que era isso na igreja? E até hoje parece que tem todo um ritual, um cerimonial, um protocolo que é obedecido. A igreja, na verdade, foi praticamente o berço, né? De todo um cerimonial, inclusive é o berço do próprio cerimonial universitário, de onde derivaram os famosos trajes talares, né? Que significam trajes talares até os calcanhares. Né? Então os papas já utilizavam esses trajes, né? A história também do capelo, que é aquele chapéu que o papa usava em respeito à sua autoridade, né? Para dignificá-lo ainda mais. Então, hoje é usado isso, foi trazido um pouco para as solenidades de formatura, né? Esses trajes longos, até os pés, então a beca, o capelo, enfim, são precedentes dessa história. Então, a igreja originou praticamente 90% do cerimonial que hoje existe, a partir de seus trajes, a partir de seu posicionamento hierárquico, a partir do Papa, dos bispos, das demais autoridades eclesiásticas que seguiam na sequência. E ali também, paralelamente, acontecia também todo o cerimonial relativo às majestades, aos reis da época também, que também não fugiam dessa questão dos trajes longos. Era um sinal de prestígio, né? Voltado tanto ao campo hierárquico religioso como ao campo hierárquico das autoridades de rei, de rainha, de príncipes, de princesas também, né? Mas talvez uma das áreas onde o cerimonial ainda é mais visível, pelo menos aparentemente para nós, é na área militar, não é? A área militar, tanto a Marinha, a Aeronáutica como o Exército, eles têm um próprio cerimonial específico, né?
eles não estão exatamente contidos como nós, os civis, dentro, por exemplo, de uma lei 70.264, que veio lá do governo militar, de 1972, né, depois da lei 5.700, que veio de setembro de 71, que fala e ordena sobre o uso dos símbolos nacionais, etc. E isso é um cerimonial voltado ao lado civil. O que nós obedecemos hoje no campo empresarial, acadêmico, e o cerimonial militar, ele é muito fechado, ele é muito particular. Um exemplo disso, no nosso caso em específico, os militares, ao ouvirem, por exemplo, o hino nacional, né, eles ouvem incontinência. Né, e virados normalmente a bandeira. E isso já não acontece no campo civil, na nossa área. Né? Nós ouvimos o hino nacional em posição de respeito, evidentemente. Né? Existe aí um sinônimo desse protocolo militar, que é a posição das mãos estendidas junto ao corpo, né? Representando uma posição de sentido. Então, existe muita semelhança e algumas particularidades, mas ele é um cerimonial próprio, militar, eles têm um regimento próprio para isso, né? Como tem a Marinha e como tem a Aeronáutica. E aí deriva algumas situações para o nosso protocolo civil. E as divisas, as estrelas que os militares usam também têm um significado ali. Claro que nós, cidadãos civis, muitas vezes não entendemos, até confundimos isso. Mas entre eles, essa hierarquia ela é bem evidente. Ela é evidente, tanto que ela empresta às autoridades militares as patentes, né? De sargento, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro tenente, primeiro tenente, tenente coronel, capitão, brigadeiro, enfim, essa hierarquia é oferecida a ele, claro, evidentemente em função de todo um tempo transcorrido, uma série de estudos, né? Dessa progressão, vamos dizer assim, funcional, ao qual ele exerce dentro do seu campo, seja militar, ou da aeronáutica, ou da marinha. E esse protocolo é respeitado principalmente, e a gente percebe isso, nas composições de mesas de autoridades, né? Então, você, por exemplo, vai chamar primeiro um general, depois um capitão, depois um tenente, depois um sargento. Então, esse cerimonial de autoridades, por meio de patentes militares, empresta essa importância de quem será chamado primeiro, por segundo, por terceiros, ou em eventos, seja em composição de mesas, ou em eventos ao ar livre, por exemplo, né? Na questão de homenagens também existe todo esse protocolo de ordenamento de autoridades, que existe também no campo civil, que existe no campo religioso. Né? Aliás, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o protocolo, por que do protocolo, por que se seguem aquelas regras que ali estão estabelecidas e quando se foge do protocolo, aquilo cria até um mal-estar. Explique para nós o que é o protocolo, depois nós vamos falar de uma formatura, vamos falar de um evento corporativo, enfim, de um evento social. Então, primeiramente, Bernardo, antes de a gente abordar o assunto protocolo, é preciso que se entenda aí que o protocolo está inserido dentro de um evento, de um cerimonial. Então, vamos dizer que a visão macro de um evento é o cerimonial, né? Em que se preocupa com todos os detalhes do evento, desde a mesa, a iluminação, sistema de sonorização, convites, autoridades presentes, trajes, horários, o que vai acontecer, etc., né? Dentro de todo esse cerimonial, dessa visão macro, existe um ordenamento. Então, cada coisa que vai acontecer dentro do cerimonial precisa ter uma ordem, um momento exato em que ele aconteça. Correto. Né? Então, para eu chamar pessoas à mesa, não chamarei todas juntas, elas serão ordenadas pela hierarquia, do mais importante para o de menor importância. Por exemplo, né, existe esse respeito a essa hierarquia. Então, a partir da hora que eu começo a ordenar tudo o que está contido dentro daquela visão macro do cerimonial, eu estou falando em protocolo. Então, o cerimonial é o grande círculo, dentro desse grande círculo nós temos o protocolo. O protocolo nada mais é, para tentar traduzir numa linguagem mais simples, que o ordenamento de tudo que está contido dentro de um cerimonial. Por exemplo, dando um outro exemplo prático na vida social, em que quem nos assiste agora entenda melhor. Sabemos que para um casamento você precisa de um noivo, de uma noiva, de uma igreja, de um padre, né, de convidados, de padrinhos, de música, de flores, etc. Né? Sim. Mas cada coisa desse acontecimento precisa ter uma ordem. Então vai ter um momento exato que vai entrar os padrinhos, isso é protocolo. O cerimonial se preocupou com o padre, vai ter um momento exato que o padre vai abrir a cerimônia.
O cerimonial se preocupou com os noivos e pedir as alianças, mas vai ter um momento específico lá dentro do cerimonial que vai ter a troca de alianças, o beijo dos noivos. Então, quem determina esse momento, essa ordem de que cada fato contido dentro do cerimonial vai acontecer, é o protocolo. Então, é o elemento ordenativo de um cerimonial, é o protocolo. Interessante. Né? Autoridades na mesa, o cerimonial se preocupou que estejam todos lá. Quem vai dizer qual é a ordem, quem vai ser chamado por primeiro, segundo, terceiro, é o protocolo. Por exemplo, numa formatura, que é vamos pegar uma formatura acadêmica de um curso superior, cada instituição tem o seu protocolo ou existe um protocolo básico que é adotado e a partir dali você vai fazendo o seu protocolo específico? Você tem um cerimonial meio que nacional, uma linguagem nacional, né? Há pouco tempo nós estivemos no evento da AIC, que é a Associação Interamericana de Cerimonial, e que envolve os países, né? E aí você percebe que cada país tem mais ou menos uma linguagem comum entre seus estados. Né? Tem os estados, por exemplo, nós estamos muito afinados. O Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos um cerimonial em que, vamos dizer que em 100% de itens, 99% são exatamente iguais. É uma outra particularidade que muda. Da mesma forma dentro das instituições de ensino, seja institutos federais, universidades federais, centros universitários, praticamente o cerimonial é igual em todos. A sua ordem de hierarquia, evidentemente, em função também dos cargos que existem, né? Porque toda a instituição tem um organograma. Então, umas vão ter reitores, outras vão ter os diretores, terão os pró-reitores, os diretores gerais de campus. Então, existe também as particularidades dentro de cada instituição. Tem instituições que têm o decano, tem outras instituições que respeitam a questão da chefia do departamento. Né? A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por exemplo, tem a figura importantíssima dos decanos de curso, que normalmente, na boa parte dos eventos, são os que presidem, às vezes, as solenidades, quando na impossibilidade do reitor, na delegação de um pró-reitor, na impossibilidade desse. Né? Já em algumas faculdades, são os diretores de área, normalmente, que assumem essas funções, na impossibilidade de um diretor-geral ou de um reitor assumir essa função. Então, tem pequenas particularidades, mas, como eu diria, 80%, 90% das solenidades, tanto em termos de cerimonial como de protocolo, são praticamente as mesmas, né? No cerimonial acadêmico, né? São muito semelhantes. Agora, professor, vamos imaginar um ato público, tá, todo aquele cerimonial, tem uma autoridade lá, a hora que ela é citada, ela sofre uma vaia por parte do público. O que o senhor aconselha àquela pessoa que foi vaiada? Ou eu já estive em formaturas que o orador, o paraninfo, quando está fazendo a saudação, falou alguma coisa que a plateia não gostou e houve uma vaia. Como é que deve se comportar essa pessoa que sofre uma vaia? Seja ela uma autoridade, um prefeito, um governador, ou mesmo a presidenta, que aconteceu durante a Copa do Mundo. Como é que essa autoridade deve se comportar nesse momento em que ela sofre uma vaia, ou seja, ela desagradou aquele público que está ali, ou já há uma rejeição natural em função da presença da autoridade ali? Aí é uma pergunta bem interessante e que, de certa forma, tem acontecido na realidade do nosso país, né? Sim. De certa forma, lamentável no sentido do respeito, né? Independente de partidos políticos, de gostar de fulano A, B ou C, né? O respeito à educação se deve oferecer a todos. Né? Independente de posição hierárquica, independente de cargo, né? Acima de tudo, uma plateia bem educada faz com que o evento seja bonito, solene, formal, elegante. Né? É um evento que seja aplaudido realmente de todas as formas. Então, a educação é precedente básico do ser humano. Né? Independente das liberdades, da questão país democrático, etc. Então, existem duas funções. E aí entra também, eu vou acrescentar agora na nossa conversa, a figura do mestre de cerimônias. Isso. Que é aquele elemento profissional importantíssimo, né? Tarimbado com certa experiência de vida, enfim, nos mais diversos eventos, e que tem os momentos que ele deve interferir também como quebra de protocolo. Evidentemente, e eu até estou falando isso porque eu também, em algumas situações, já enfrentou? Já tive a honra de ter na plateia o professor Bernardi também, já me viu atuando. Então, às vezes, o mestre de cerimônias tem que interferir nesses eventos, e já aconteceu isso comigo em formaturas, por exemplo,
uma certa ocasião, os elementos da plateia exageradamente manifestando-se em relação a um ou outro formando, então levaram apitos, aquelas buzinas a ar que faz um barulho assim muito alto e realmente prejudica o andamento da solenidade. E aí você tem que interferir pedindo licença à mesa, como mestre de cerimônias, quebrar o protocolo, né? Porque uma quebra de protocolo é, vamos dizer, aquilo que não está contido no texto do cerimonial, não está no script, não está ali no roteiro. E aí pedir elegantemente à plateia que cesse essas manifestações exageradas sob pena de prejudicar o andamento da solenidade e em desrespeito aos pais, avós e tantos convidados ali presentes, né? E você pede com elegância, né? Jamais impondo isso, pelo contrário, né? Você não pode impelir uma ação negativa com outra negativa. Porque você tem que ser senão extremamente educado. digamos, a reação pode ser pior ainda. Você vai alimentar o fogo com mais álcool, com gasolina e vai ser pior. Pelo contrário, você tem que botar água fria, né? Então, da mesma forma, em solenidades em que uma autoridade é vaiada, existem duas possibilidades. O mestre de cerimônia interferir, né? Diplomaticamente, pedindo ao público presente que, em respeito a todas as autoridades, né? E lembrando que a educação é elemento comum a todos nós, devem cessar essas manifestações. Não se pode confundir questões partidárias ou discurso que não agrada e você quebrar isso com uma má educação. Isso jamais é admitido, né? Então, o mestre de cerimônias pode interferir dessa forma, sempre de forma elegante e polida, né? Diplomática sempre. E a autoridade que foi vaiada não deve, de forma alguma, na minha concepção e de 99% dos meus amigos, colegas cerimonialistas ou mestres cerimônias, com os quais eu já dividi, também já foi tema de conversas nos bastidores, né? Você não pode, como autoridade, não, eu não admito, vaia, isso não pode acontecer, que falta. Não, não, porque da mesma forma vai inflamar ainda mais. Então, respira fundo, né? Não é fazer com que nada esteja acontecendo, porque está acontecendo, mas respirar fundo, ficar em silêncio, no sentido de que eu vou esperar você se manifestar para continuar a minha sequência da minha conversa, né? Ou pedir ajuda ao mestre de cerimônias, que prontamente, com experiência, estará ao lado e vai, provavelmente eu faria isso, essa interferência, pedindo educadamente que a plateia cessasse essas manifestações negativas em relação a respeito a todos, porque um desrespeito não é só aquela autoridade que está sendo vaiada, mas a todos os demais presentes, né? Às vezes, algumas vezes, eu já vivenciei, observei essas situações, muitas vezes, talvez a própria autoridade ela deve abrir mão de se manifestar ou pelo menos falar muito pouco para evitar o problema. Ou se tiver uma parte, digamos assim, da comunidade lá que está lhe apoiando, também puxar alguns tipos de, digamos, de diálogo para aquela área que faça com que os outros que não se manifestaram se manifestem de uma forma positiva, com aplausos. Pode ser isso também, sem ofender aqueles que vaiaram? Pode. Inclusive, aí tem uma coisa que a gente chama muito de controle emocional. Nessas horas, seja o mestre de cerimônia, seja o palestrante, seja a autoridade política que está discursando e receber essa vaia, o controle emocional é vital, porque senão a situação pode piorar. Né? Então, nesse sentido, o que ele pode fazer dentro de diversas situações, além da interferência do mestre de cerimônias, que estará ao lado ali para ajudá-lo, né? É uma das funções do mestre de cerimônias, durante sua condução de um evento, estar atento a essa questão de comportamento da plateia também, né? Sem que haja necessidade de uma interferência da mesa diretiva. Agora, né? Professor Gilson Mafusa, nos eventos corporativos das empresas, o cerimonial ele diverge muito dos cerimoniais, esses oficiais de órgãos públicos? E uma outra pergunta que eu já quero engatar, digamos assim, nesse contexto. O tempo que o orador deve usar da palavra. Eu tenho percebido que quanto menor for o discurso, mais o orador é aplaudido. Eu estou correto ou, digamos assim, um orador pode usar bastante da palavra e também ser ovacionado no final da sua palestra? Bem, com respeito à primeira parte da pergunta do cerimonial corporativo, né, empresarial, se ele diverge muito em relação aos cerimoniais oficiais, sejam
a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, eles não divergem muito. O que varia aí, nesse caso, é a questão das autoridades, da hierarquia de autoridades. Enquanto em um evento você tem, talvez, um general com maior autoridade num evento militar, numa universidade você teria um reitor como maior autoridade, né? Na área privada, na área corporativa, você diria um diretor-presidente de uma empresa, por exemplo, como maior autoridade presente, né? E aí dentro também, voltamos a chamar a atenção para o organograma das instituições, né? E aí no corporativo também existe, e você deverá respeitar esse organograma também, tendo seu diretor-presidente, seu vice-presidente, seus diretores de área, seus gerentes gerais, enfim, coordenadores de áreas respeitados dentro do cerimonial, observando sempre a questão do protocolo. Então existe também essa precedência, sem dúvida nenhuma, e deve existir, e não só em eventos de posse, de presidentes, etc., como eventos de homenagem, da mesma forma. Se observar a questão de quem senta à direita ou à esquerda, também em função dessa hierarquia de autoridades, segundo os organogramas e as necessidades de cada instituição, né? Agora, continuando, depois se o senhor puder me responder em relação ao tamanho do discurso, mas quando num evento corporativo nós temos autoridades religiosas, militares, civis, sempre quem é a principal autoridade seria o diretor daquela organização, ele que tem precedência, e os outros ficariam próximos, porque eu já vi nesse tipo de evento que está lá o governador, então eles chamam primeiro o governador e por último o empresário, o presidente daquela empresa. Me parece que isso é equivocado, não é? Todo evento vai ter um anfitrião, coordenador geral, o elemento matriz, vamos dizer, do convite. Ele vai ser, ele vai representar a instituição como um todo. Como é o caso do reitor, ele vai sempre o anfitrião em qualquer evento dentro de uma universidade. Sim. O diretor-presidente de uma empresa ele vai ser sempre o anfitrião, a maior autoridade presente. Em segundo lugar, ele chamaria a segunda maior autoridade presente, que seria, no caso, o governador do estado, se estivesse ele, por exemplo, presente. O bispo lá. Da mesma forma, chamaria o bispo, da mesma forma, né? Até precedendo aí o governador, no caso, bem entendido, sendo um evento corporativo, né? Não lá dentro do Estado, não um evento político. Um general, se estivesse lá também. Da mesma forma, poderia ser chamado a compor a mesa, se assim foi determinado, né? Porque existe todo um planejamento quando você está preparando e organizando um cerimonial. Antes você já sabe quem vai estar presente, já pediu confirmação das autoridades, então o responsável, o cerimonialista pelo evento, ele já sabe qual é a hierarquia das autoridades. Nada impede, isso acontece, como já aconteceu comigo, como aconteceu com todos os colegas. Chegaram outras autoridades de maior importância ao evento também, e você tem que fazer uma reorganização da mesa meio emergencial ali, e isso é possível e acontece na prática. O que não se deve nunca simplesmente quebrar ordens de precedência sob pena de causar o que a gente chamou no início da entrevista de mal-estar. Né? Pô, chamou o vice-presidente antes do presidente, chamou o tenente antes do general, chamou o bispo antes do papa. Não, existe né, essa precedência. Né? E o elemento ordenador é o protocolo, para deixar as coisas organizadas, mais bonitas. Né? E em relação a essa questão do tempo do discurso do orador? Em tempos em que as 24 horas dos dias, às vezes, são poucas para nós, dependendo, tem gente em 2, 3 empregos, sai de manhã, dá aula num lugar, trabalha numa empresa, à noite sai para dar outra. O tempo hoje é muito rápido e a gente tem que respeitar esse tempo. Então, nem todo mundo tem o dia inteiro, por exemplo, para ficar ouvindo uma pessoa dando um discurso, até porque tem que ser um excelente, maravilhoso, brilhante orador para conseguir manter a atenção das pessoas. Então, a gente sempre costuma dizer, lá na minha universidade, por exemplo, usando como destaque aqui, a gente sempre costuma dizer, o melhor discurso é sempre o mais curto. É o que vai ter, com certeza, como você bem disse, sabiamente, o mais aplaudido. Né? Até porque as solenidades de homenagens, solenidades de formatura, enfim, num contexto geral, tem aquele conceito, entre aspas, uma solenidade infindável com discursos intermináveis. Então você já entra numa solenidade dessa, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar aqui. Então é muito inteligente aquele orador, aquela autoridade que vai discursar, usar sempre praticidade e objetividade. Não se deve florear demais, porque você pode perder o eixo do seu discurso e acabar ficando meio chato. Né? Então você quer ser aplaudido? Discurso curto, prático, objetivo. Vai ser aplaudido com certeza.
Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Gilson Eloy Mafusa, ele que é mestre em cerimonial, e o tema foi o cerimonial e o processo civilizatório. Professor Gilson, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra tê-lo aqui e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço a honra do convite, pelo prestígio de estar aqui dividindo com o senhor as oportunidades e as experiências de vida nessa área de cerimonial e protocolo. Eu agradeço. Muito obrigado.